Bom dia, estimados irmãos, bom dia, estimadas irmãs. Grande é a nossa alegria por podermos estar aqui juntos, celebrando mais um culto nesse tempo da Quaresma. Hoje já então nosso terceiro domingo, nesse tempo então especial que temos da Quaresma. Eu cumprimento então a cada um de vocês que está em casa, uma vez que nós só podemos, nesse tempo da pandemia, que aqui em Blumenau está bastante agravada a situação, só podemos celebrar dessa forma virtual. Mas nos alegramos por podermos fazer isso, por podermos estar juntos em oração, podermos juntos cantar e também ouvir neste domingo a palavra de Deus que quer sempre nos orientar. Eu vejo aqui no meu celular, eu vejo que temos várias pessoas já nos acompanhando aqui da nossa comunidade, de outras comunidades aqui de Blumenau, da região, mas também de outros lugares do Brasil. Fico feliz que vocês estão acompanhando. Eu peço que vocês possam clicar ali no compartilhar para que mais pessoas também possam acompanhar juntos essa celebração. Eu quero assim então saudar a cada um de vocês e assim eu só vou saudar aqui as pessoas que estão aqui também presentes, né, que vão ajudar no culto, com a música, com a filmação e também com a participação depois especial na nossa pregação, que nós vamos ter hoje uma pregação diferente, do qual desde já eu convido que vocês também possam então participar juntos. Eu saúdo então a todos vocês que estão em casa, quem está aqui nos auxiliando, com a palavra bíblica de Êxodo, o capítulo 20, os versos 2 e 3, que diz assim: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E é isso que nós também queremos fazer aqui nessa manhã, neste culto, adorar sim, unicamente ao nosso Deus, o nosso Trino Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós cantarmos o primeiro hino, eu quero já fazer aqui uma motivação, também que você possa deixar ali nos comentários o nome de pessoas que você quer incluir na oração ou situações, mas o importante é que você diga o nome ou a situação bem clara que quem vai nos ajudar aqui vai estar anotando o nome. Pode ser, gente, eu já peço desculpa que algum nome sem querer passe, porque são vários comentários, né? Mas a gente vai estar atento aqui no que for possível para anotar todos os pedidos de oração de vocês. Assim, nós queremos então cantar juntos o primeiro hino, Onde Reina o Amor. Nosso hino que nós cantamos, Onde Reina Amor, nos lembra, né, do que Deus quer de nós, lembramos dos mandamentos, lembramos do grande mandamento do amor, onde Deus nos convida a viver a partir do amor que Ele tem por nós. No entanto, a gente sabe que muitas vezes nós falhamos, nós não conseguimos sempre ser assim, temos nossas falhas, nossos erros, o que nós chamamos então, e são então os nossos pecados. Eu quero convidar que nós então possamos nesse momento pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados, e nós vamos inicialmente cantar para nos preparar para esse momento também da confissão. Nós vamos então cantar o hino Vaso Novo. Eu quero ser
Estimada irmã e irmão, vamos neste momento nos colocar então na presença de Deus e pedir perdão a Ele pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Com o fundo musical que nós escutamos, só vai ter o fundo musical, vou deixar um tempo de silêncio. Amado e bondoso Deus, neste momento, ó Deus, cada um de nós teve a oportunidade de poder colocar diante de Ti seus erros, seus pecados. Sim, ó Deus, nós somos convidados a viver no Teu amor, a partir do Teu amor, também aqui entre nós, como irmãos e irmãs, e claro, no louvor, na honra do Teu santo nome. Mas sabemos, ó Deus, que ali na nossa vida, no dia a dia, nós nem sempre conseguimos fazer isso. Muitas vezes também nem queremos. Assim pecamos, assim erramos. Quantas vezes nós não levamos a sério os Teus mandamentos, a palavra que nos instrui, que nos quer orientar, que nos mostra o caminho certo a ser seguido. Amor, que é aquilo que tens por nós, é justamente o caminho que demonstraste para nós em Cristo Jesus. E nesse tempo da Quaresma que nós temos, nós de forma especial podemos lembrar de todo o Teu amor e assim também lembrar que Tu podes nos fazer andar nesse caminho, nos andar na Tua presença, sob o Teu perdão e o Teu cuidado. Clamamos assim que tenhas misericórdia de nós e que possas nos perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Clamamos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a palavra como anúncio da graça que eu escolhi para este nosso domingo, na verdade é a palavra lema dessa semana que nós iniciamos, de Filipenses 2:8, onde é dito assim: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembramos aqui então, do Cristo que foi morto, que se entregou para nos dar o perdão, para nos dar a salvação. Assim, eu anuncio a cada um de vocês o perdão dos pecados, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para que alegremente nós possamos louvar a esse nosso Deus por todo o seu amor, por não desistir de nós nunca, por sempre querer o melhor para nós e ainda fazer o melhor para nós e às vezes até por nós. Eu convido então que possamos cantar o hino Damos Graças ao Senhor. E assim também, dando graças a Deus, eu convido que nós possamos então, com todo o nosso coração, com toda a sinceridade, também nos colocar na presença de Deus no momento de oração. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por este domingo, dia do Senhor. Te agradecemos por podermos estar aqui celebrando, nós aqui na tua casa, juntamente com tantos irmãos, tantas irmãs que
que celebram diretamente das suas casas nesse tempo da pandemia, de tanto afastamento social, onde nós sentimos tanta falta do estar junto em comunidade, do poder aqui também abraçar, dar as mãos e podemos cantar juntos aqui no teu tempo. Mas nos alegramos por mesmo assim, por meio dessa rede social, nós podermos estar celebrando. Nós, ó Deus, queremos nesse momento te pedir que tu possas nos iluminar com o teu Espírito Santo para o momento que logo vem em seguida, o momento onde nós vamos ouvir a tua palavra e também juntos vamos aqui pensar sobre o que essa palavra realmente quer dizer e ser na nossa vida. Ilumina, ó Deus, a nós com a força do teu Espírito Santo para que o que pensarmos seja de acordo com a tua santa vontade. Gratos te somos por todo o teu amor, por realmente ser o nosso verdadeiro e único Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E nos preparando então aqui para o momento da nossa pregação, com a leitura bíblica, eu convido para podermos cantar juntos ou ouvir juntos o hino Meu Mandamento é Este. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. Já tem algum tempo que eu tinha a vontade de fazer uma pregação que eu chamo uma pregação compartilhada, que seria justamente o momento onde nós pudéssemos estar aqui no altar, dialogando, no mínimo com 2 pessoas, pelo menos aqui, e também com vocês, claro, normalmente a gente gostaria que fosse aqui na igreja, mas hoje então com vocês que estão em casa, nos acompanhando, né, celebrando junto com a gente. E eu convidei para esse momento aqui, para um tema que é da nossa indicação deste domingo, convidei aqui a Raide, a nossa irmã na fé aqui na comunidade, para poder também compartilhar com os conhecimentos dela, com a história dela, né? Raide, que bom que está aqui com a gente também. Muito obrigada, pastor. Para mim é uma alegria participar desse culto, assim como é um desafio discutir esse tema tão importante com o pastor e com vocês que estão em casa. Mas é um desafio, mas assim, tem muita coisa que a Raide sabe. Ela disse, pastor, talvez assim, fique um pouco nervosa. Eu sempre que faço isso, fico bastante. Eu vejo que está bem tranquilo e que bom. E também nós estamos falando aqui de Deus, né, da palavra de Deus. Isso sempre é um desafio para nós, né? E nós queremos convidar que você que está em casa possa também então participar conosco nesse desafio. Pode até comentar aí embaixo a partir da temática que nós vamos conversar aqui hoje, né, Raide? E assim, ó, o tema que surgiu é porque por isso eu convidei a Raide, é porque é um tema muito conhecido por nós, do texto bíblico que nós vamos então também, que é o indicado para esse nosso terceiro domingo então da Quaresma. O tema, gente, é os 10 mandamentos. E, Raide, então antes da gente falar sobre os 10 mandamentos, antes de eu falar do que eu sei e você falar do que tu sabes e o pessoal de casa também comentar, eu quero convidar que a gente possa então ouvir ou ler juntos, se você está com a sua Bíblia aí preparada. Nós queremos ouvir a leitura então de Êxodo, o capítulo 20, os versos 1 a 17. Só vou pegar minha Bíblia aqui.
Êxodo 21 a 17, que vai falar então dos 10 mandamentos. Deus falou e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa do outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Até aqui essa palavra é indicada então para esse domingo, justamente que fala aqui dos 10 mandamentos. Heidi? Sim? Texto conhecido, né? Sim. Texto muito conhecido. Eu queria te perguntar, Heidi, tens uma história de caminhada na comunidade, mas também tens a tua história, digamos assim, pessoal, enquanto alguém que também aprendeu as coisas da Bíblia e da igreja nesse sentido. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho como é que foi que você aprendeu os 10 mandamentos e o que eles também podem significar para ti. Não sei o que gostarias de dizer para nós, aliás, para quem está em casa nos acompanhando. Ok, pastor. Bom, eu aprendi mesmo os 10 mandamentos no ensino confirmatório. Mas eu já tinha ouvido falar deles, escutado alguma coisa antes. Pois desde pequena eu participei do culto infantil. E quando a gente escuta as histórias do povo de Deus, principalmente de Moisés, não são apresentados os mandamentos. Então, ali eu já tinha ouvido falar dos 10 mandamentos. Mas estudá-los foi no ensino confirmatório. Eu fiz o ensino confirmatório com meu pai, o pastor Nelson Weingärtner. Provavelmente alguns dos que estão nos acompanhando também tiveram ensino confirmatório com meu pai. E naquele tempo, pastor, já uns 40 anos passados, nós tínhamos que decorar os 10 mandamentos com explicação. E era importante porque para cada semana nós decorávamos um mandamento com explicação. E depois de passados os 10, nós éramos pedidos aleatoriamente, uma vez o 5º, uma vez o 6º, e isso ficou. Eu sei até hoje os 10 mandamentos, na versão antiga, né? Hoje eu sou professora de ensino confirmatório junto com o senhor, e nós já temos uma edição atualizada, né? O verbo não está mais no futuro, ele está na forma do imperativo. Então fica mais fácil, mas os mandamentos decorados uma vez eu sei até hoje. E o que eles significam para mim, pastor? Eu acho que eles são uma condução de vida, né? O senhor depois certamente vai falar disso, mas os 3 primeiros mandamentos para mim são os mais importantes. Porque eu entendo que os mandamentos foram dados por Deus para nós. E os 3 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Então eu acho importante saber como Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele, né? Então ali eu acho que tem diretrizes bem claras.
Só que os outros mandamentos também são igualmente importantes, porque Deus diz como quer que nós vivamos. Então isso significa da relação com as outras pessoas. Legal, acho que é importante, né, Raide? Bom, primeiro a história, né, dela contar aí mais de 40 anos. Já pega o teu catecismo lá, o antigo mesmo, de mais de 40 anos. Se quiser chegar mais perto para mostrar o pessoal em casa, talvez eles também vão... talvez vocês também tiveram um parecido assim, né? O meu já era um pouquinho, um desenho já um pouco diferente, mas não era que nem o de hoje em dia, né? Que é esse que a Raide também tem em mãos ali. Aliás, talvez tenha até alguns dos que fizeram confirmação comigo no final deste mês, dia 31, eu também faço já 25 anos, não é tão pouco tempo, viu? Já faço 25 anos também de confirmação. Mas realmente interessante o que você disse, Raide, e isso acho que fica para nós que estamos em casa já, mas também vocês também podem estar comentando aí, né? Mas assim, a Raide falou que os mandamentos são uma condução de vida para nós, na nossa comunhão com Deus, que é o que mais te chama a atenção. E também, claro, depois estão também na nossa vivência aqui como comunidade. Mas o texto que nós ouvimos, ele fala só dos 10 mandamentos, porque é isso que é o tema mesmo. Mas nós queremos desafiar você que está em casa a poder lembrar com a gente os 10 mandamentos. Você ainda lembra? E aí nós fizemos aqui uma montagem maneira de dizer, nós vamos falar isso para vocês. Eu até anotei aqui porque, como ela disse, a gente decorou eles, eu também tinha que saber, senão não passava de um ano para o outro, ou não ia ser confirmado, né? Mas eu gosto assim de dizer assim, na verdade não era uma decoreba, mas era decoração, saber de coração, né? Então que a gente consegue lembrar disso até hoje. E aí, para vocês que são confirmandos novos, que eu também coloquei no grupo, talvez vocês também estão assistindo, vocês têm a versão de hoje, que nós também vamos comentar aqui. Mas para quem já estudou isso um pouco mais tempo, nós queremos lembrar qual era a linguagem que nós usávamos na nossa época. Como é que era o primeiro mandamento, Raide? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Né? Era um verbo era um verbo no futuro, né? E hoje, atualizada a linguagem, o conteúdo é o mesmo, obviamente, mas diz, eu sou o Senhor seu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Tá? Então, obviamente que eu usei na saudação essa palavra aqui também, justamente para podermos lembrar, Deus coloca isso para o seu povo, de que só temos um Deus, né? E lá no texto bíblico, inclusive, ainda lembra do Deus que os tirou do Egito, né? E depois nós vamos voltar, então, melhor a esse contexto onde nós recebemos os 10 mandamentos. E qual é o segundo mandamento, Raide? Não tomarás em vão o nome do Senhor seu Deus, porque o Senhor seu Deus não terá por inocente quem tomar seu nome em vão. Isso aqui, gente, não é uma prova de ensino confirmatório, tá? Mas é que eu sei que ela sabe, viu? Não estou botando ela no fogo aqui, eu acho, né? E qualquer coisa a gente também está aí junto, né? Então, não tomarás em vão, né? Que Deus não terá por inocente. Isso está escrito no texto, né? Tá lá bem claro Deus dizendo isso, né? Na nossa versão atualizada, não abuse do nome do Senhor seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Então, a versão mais atualizada, né? E o terceiro mandamento? Santificarás o dia de descanso. E atualizado, então, mesma coisa, santifica o dia de descanso, né? Só muda a forma verbal ali no caso, né? Me chamou a atenção uma coisa. Não sei se vocês perceberam em casa. Eu ia fazer a pergunta, qual dos 10 mandamentos mais é falado ali? Por incrível que pareça, é o terceiro. A maior parte do texto, quando eu li, é o terceiro mandamento, que lembra, né? Eu não sei se tamanho quer dizer alguma coisa ali dentro, né? Mas o quanto Deus coloca da importância de nós termos um tempo de descanso, um tempo, né? A gente tem tanta correria e a gente tem um tempo exclusivo para a gente, com Ele, né? Já que os mandamentos falam dessa relação com Deus, né? A gente tem um tempo, né? Para nós cristãos, nosso dia de descanso, porque no verbo original vai dizer o Shabbat, que é a questão do descanso, né? Para nós, então, foi colocada a questão do domingo, né? Que nós temos como nosso dia, por causa da ressurreição de Jesus. Mas, acho interessante a importância que a Bíblia quer nos trazer da gente ter um dia especial. Os outros não significa que a gente não pode lembrar, mas um dia especial da gente fazer isso que estamos fazendo aqui, junto com vocês, né? Ou de ter um tempo com a família, onde a gente também pode orar, lembrar de Deus e fazer tantas outras coisas importantes. Lembrar que a vida não é só trabalho. E aí nós podemos lembrar qual a importância disso, porque o povo lá
era escravo, eles não tinham um dia de descanso. Era de sol a sol, até, né? Então, acho que é importante lembrar isso. E o quarto mandamento, Raid? Esse tem uma coisa diferente nele. Ele tem uma promessa, né? Eu acho que é o único mandamento que aparece com uma promessa. Isso. Honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso. E na versão atualizada, então, honre seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra. É muito, muito interessante, né? É o único que tem essa promessa de que se você fizer isso, você vai viver muito tempo sobre a terra. Não sei se Deus apenas quis dizer também de forma de vida física, né? Mas a gente sabe o quanto é importante esse honrar pai e mãe, né? No sentido de cuidado, né? De poder dar atenção e tudo isso. E temos que lembrar, porque naquela época, gente, não tinha aposentadoria, não tinha plano de saúde, não tinha a forma de estrutura como temos hoje. Então era exclusiva obrigação dos filhos cuidar dos pais. E muitas vezes eles deixavam eles passar por necessidades, né? Tá? E o quinto mandamento? Não matarás. Não matarás, atualizado então, não mate, né? E lembramos que quando Deus também coloca esse mandamento, não era só a questão da morte física, de alguém pegar uma arma e atirar em alguém, ou né, nesse sentido, mas a questão, e Lutero depois amplia isso muito, acho que a partir de Jesus amplia isso muito, né? Quer dizer, qualquer forma de agressão, coisa e tal, pode ser morte, né? E aí eu vi nos comentários de Lutero sobre no Catecismo Maior, né, onde ele coloca que a gente deve ter, inclusive, cuidado com a saúde, onde é preciso ter cuidado com a saúde. Eu fiquei pensando, né, a gente até comentou isso na pandemia, como é que eu cuidar da vida da outra pessoa nessa pandemia é uma forma de eu viver o quinto mandamento, né? E eu não fazer isso, Lutero coloca que Deus não tem como passar a mão na cabeça dessas pessoas, quem não faz isso, né? Então, é muito, muito atual, por mais que Lutero escreveu isso lá 500 anos atrás, né? Continua sendo agora muito atual para nós. E o sexto mandamento? Não cometerás adultério. Não cometa adultério, né? Então, nossa versão, né? Não cometerás adultério. Obviamente que tem a questão direta, primeira, que a gente sempre lembra da questão do casal, do casamento, da questão conjugal, de não ter adultério. Mas também nós podemos entender esse mandamento também nas nossas relações, né, Raide? Na confiança, né, com as pessoas. Isso, toda a questão da confiança, do respeito, né, com o cônjuge, mas também com todas as pessoas que vivem contigo e que você encontra no dia a dia, né? E o sétimo? Não furtarás, dizia na versão antiga. Não furtarás, não roube, né? E aí eu gosto também quando o Lutero diz assim, olha, não é só não roubar, mas preservar ainda as coisas que são do outro, né? A gente aqui não vai comentar o que significa isso, porque aí nós tínhamos que reservar umas 2 horas aí com vocês, né? Mas é interessante, né? Dizer assim, ó, não é só não roubar, é também cuidar, saber o que é do outro e preservar isso que é do outro, né? E aí eu vou pular o oitavo, nós vamos para o 9º e o 10º, porque eles têm uma relação, na minha forma de pensar, com o furtar, com o roubar, no caso, né? Qual é o 9º? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso, de não cobiçar. Aqui na versão atualizada, então, não deseje possuir a casa do próximo. E o 10º? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus empregados, nem seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. Isso. Na versão atualizada, não cobice a esposa, o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhes pertença. E acho interessante, aqui na versão atualizada já colocamos a palavra não cobice a esposa ou o marido, porque nós temos hoje uma linguagem muito, não é uma linguagem inclusiva, nós temos uma vida diferente. Por que naquela época só estava a palavra a esposa? Porque era uma sociedade totalmente machista, né? A mulher nem tinha, nem podia imaginar em querer fazer algo dessa forma, né? Então, aqui então a questão da cobiça, aquilo que é do outro, invejar o que é do outro, mas que isso seja do outro e deixar para o outro, né? Só emendamos com o 7º porque eles têm a ver com a questão de você querer as coisas do outro, ou roubar, ou cobiçar, ou desejar o que é do outro. Mas não esquecemos do 8º. O 8º mandamento diz o seguinte, né, Raidi? Vamos lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso. Não fale mentiras a respeito do teu próximo, então, na linguagem atualizada. Bom, a Raidi antes já disse quais os mandamentos que ela, na linguagem de Facebook, que ela curte mais, vamos dizer assim, né? Qual é que você gosta mais? Tem algum ou gosta de todos? Assim, não é gostar, às vezes tem alguma parte que nos chama mais atenção, né? A Raidi
deixou claro que os 3 primeiros, como tem essa relação nossa com Deus, é o que mais salta aos olhos dela, né? Porque uma vez que se nós mantemos essa relação, eu acredito que também depois na base horizontal que é entre nós, a gente também vai viver bem, né? Mas eu gosto muito desse 8º mandamento. Eu digo assim, eu gosto muito desse 8º mandamento, mas não por ele não ser significativo, mas eu gosto muito da explicação que Lutero dá a ele. Quando ele vai dizer que, além de você não falar mal da outra pessoa, inventar mentiras, caluniar outra pessoa, ele vai dizer interpretar da melhor maneira, falar bem dele interpretar da melhor maneira, né? E assim, eu vou dizer agora, com meus 40 anos, vou dizer então com toda a minha experiência nesse sentido, faz toda a diferença se a gente consegue entender situações, ou buscar entender as situações interpretando da melhor maneira. Aí a gente já não vai sair logo atirando pedras ou querendo brigar com as pessoas ou as situações que aparecem na nossa vida, que são muitas, né? Muitas que aparecem. Qual é o mandamento que você chama atenção? Ou como é que você aprendeu? Talvez alguns aprenderam com o verbo no futuro. O pastor Nelson, talvez alguém de vocês aprendeu lá no passado com ele, ou com outro pastor, ou outro orientador. Né? Aqui na Velha Central, então, atualmente, Raid e eu conduzimos também o ensino confirmatório. Comenta aí também, não sei se nós vamos conseguir, se tem alguma coisa. Nós temos a Adri lá que está anotando, talvez tenha alguma coisa, se ela quiser também depois trazer aqui pra gente. Já tem alguma coisa? Deixa eu já então olhar aqui para vocês que estão comentando em casa. Vocês também podem ir dizendo também o que significa os 10 mandamentos para você, não só como aprendeu, mas o que significa, né? A Rudir Grabner, deixa eu ouvir dela colocar a palavra de Deus, diz, descansa no 7º dia, que é o dia santo, sábado do Senhor. Isso, né? Então, tem que eu falei ainda, está muito fortemente colocado lá, né? Para nós não temos problema com a questão de sábado e domingo, só para dizer isso aqui, para nós comemoramos o dia do Senhor no domingo, por causa da ressurreição, mas para nós o significado é 100% o mesmo. Aliás, se a gente pensar hoje em dia, né, Raid, na sociedade, tanta correria, quando as pessoas às vezes têm folga? Às vezes é na quarta, às vezes é na quinta, né? Então as pessoas precisam ter um dia especial para poder fazer isso. Claro que como igreja nós temos né, nesse sentido. Algumas pessoas estão felizes em verem e ouvir a Raid aqui, viu? Legal. Obrigada. Mas eu imaginava isso também, viu? A Rudir ainda coloca, Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? E aí colocou aqui, se tropeçar num mandamento, tropeça em todos. E não fala de nenhuma vez da palavra domingo, né? Então já expliquei por que então da questão do domingo, né? A gente não tem essa dificuldade então com a questão do sábado, do domingo, tendo uma questão do dia do descanso, do que Deus fez para nós, a revelação do seu amor. Podem comentar mais ali, eu vou deixar só a folha aqui de lado, sair um pouquinho de cena ali. Legal, se você então quiser escrever como aprendeu, mas também o que significam para vocês, esses mandamentos podem também colocar. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, tá gente? Senão leva muito tempo. Até, pastor, porque quem está acompanhando e lendo em casa é como se estivesse conversando entre si, como nós dois estamos conversando aqui, né? Isso. Então é bem interessante. Depois, a Rádio e eu vamos pegar e ler os comentários em casa. Por enquanto, vocês também vão interagindo entre vocês ali, né? Bom, mas assim, nós ouvimos o texto bíblico e para a gente entender o porquê desses 10 mandamentos, eles têm um sentido histórico, onde isso aconteceu, e por que nós hoje, ainda em 2021, falamos e comentamos e estudamos e sabemos que são importantes para nós. Você lembra por que os 10 mandamentos, como eles surgiram, como eles foram colocados? Para isso a gente tem que voltar bastante no tempo, na história. A gente tem que voltar ao tempo lá do Egito, onde o povo de Deus era escravo. O povo de Deus estava escravizado lá no Egito. E o povo clamava a Deus, porque sofria muito, né? Sol a sol, domingo a domingo, ou sábado a sábado, como querem entender. As pessoas tinham que trabalhar e nada era deles. E a primeira coisa que me salta aos olhos ali já é que Deus não deixa o povo sozinho. Ele se compadece desse povo e ele vai lá e tira esse povo de lá. E ele tira e quer levar eles, e vai levar eles para uma terra boa, onde a Bíblia vai dizer, onde mana leite e mel, né? Quer dizer, tem fartura, tem condição de vida das pessoas. E aí Deus vai conduzir esse povo pelo deserto por 40 anos, é a história, né, que o povo caminha rumo à terra prometida. Mas antes deles chegar na terra prometida, ainda lá no deserto,
Aí Deus vai entregar os 10 mandamentos para Moisés, para ele dar esses 10 mandamentos então para o povo, né? E isso é importante a gente entender, estar atento. Deus lá dá os 10 mandamentos porque eles vão para uma vida nova, a terra prometida. Então, os mandamentos, por que Deus deu eles naquela ocasião, esses que nós já lembramos antes? Justamente são normas que Deus estava dando para aquele povo para poder garantir a liberdade para aquelas pessoas que Deus estava libertando, né? Deus estava dando a liberdade. De novo, né, pastor, não eram regras de proibição, né? Eram justamente para ajudar na liberdade do povo. Muito bem colocado, não são proibições, né? Você falou antes a questão da boa relação com Deus e com as pessoas, né? Exatamente, com as pessoas, né? Eu até anotei aqui um ponto, eu gosto muitas vezes de lembrar quando a gente fala dos 10 mandamentos. Então, claro, lembrando que são normas de convivência entre as pessoas e também da sua relação com Deus. Mas para a gente entender um pouquinho, eu penso sempre nos sinais de trânsito, né? Aliás, eu tomei uma multa braba aí justamente porque falhei. E aí a gente pode entender isso muito bem. Eu gosto dessa comparação com toda a sua limitação que tem isso, né? Nós não podemos comparar a lei e a vontade de Deus com qualquer lei nossa, mas eu penso assim nas leis do trânsito, que a lei do trânsito também não é para nos proibir de dirigir. Pelo contrário, é justamente para nos fazer dirigir bem, melhor, dentro daquilo que é seguro e daquilo que é respeitoso e que vai manter a vida das outras pessoas. E que se a gente pisa fora, a gente corre risco de tomar multa, né? A lei diz lá, numa rodovia, você pode andar até 100 por hora, você tem a liberdade de andar até 100. O problema é se você passa, né? Então tem um limite de cuidado, porque aquilo é calculado naquela rodovia, nesse lugar o seguro é andar até tanto. E assim nós podemos entender os mandamentos de Deus, né? Que na verdade os mandamentos de Deus quer nos envolver num espaço seguro e nos dar um lugar bom para viver e de respeito. Sempre lembrando quem é Deus, a nossa relação com Deus e com o próximo. Até comentei com a Raide, talvez já comentei alguma vez com a comunidade. Nós somos chamados de ovelhas, né? Eu gosto de entender os 10 mandamentos como o cercado da ovelha. Poxa, mas daí pode achar que está nos cercando, né? Mas pensando da ovelha que é frágil, que a cerca representa um cuidado, um zelo pela vida da sua ovelha. Então, da gente poder lembrar, os 10 mandamentos eram um cuidado que Deus tinha com aquele povo lá atrás, que Ele estava libertando para eles viver bem na nova terra. Então, Deus também para nós, com os mandamentos, quer que a gente viva bem aqui entre nós. E aí eu, já indo para uma atualização aqui, Raide. Tem muito sofrimento no mundo, muita dificuldade, não tem? Tem bastante. Eu sempre penso assim que se tem é porque em algum lugar ou em algum momento alguém falhou, né? Vou pegar aqui só a folhinha de comentários. Se em algum lugar, se a gente tem tantas dificuldades, tantos problemas, é porque alguém falhou ou nós falhamos com os mandamentos de Deus. Com justamente pulamos fora dessa cerquinha, dessa proteção que Deus nos dá, né? Então, e eu lembro que o próprio povo de Deus que recebeu os 10 mandamentos, eles infringiram essas leis muitas vezes. Aí vem a questão da desobediência, né? O povo desobedeceu N vezes lá no Antigo Testamento, nos é relatado, no Novo Testamento também, né? E aí vem a pergunta, e como você vive os 10 mandamentos? Como é que será que eu vivo os 10 mandamentos? Eles ainda são importantes para nós hoje em dia? Eu acho que todos os mandamentos são extremamente significativos. E eu citei ali do 5º mandamento, falei bastante do 3º ali, né? Todos os mandamentos, eles são extremamente atuais. Né? A gente pegar, esse texto foi escrito há 4.000 anos atrás, então, mas se a gente poder pensar para nós, continua sendo muito, muito atual. Né? Todos eles, nós podemos aqui, eu falei do não matar, né? De todo cuidado, não roubar, em todos os setores, né? Continua sendo extremamente atual. Então fica a pergunta, como nós vivemos esses mandamentos hoje em dia? E aí, foi a ideia da Raide, que é um tempo da quaresma, um tempo de reflexão. O que nós queremos sugerir para o pessoal? Que eles devem ter nas casas de vocês, ou dos confirmandos, ou do quem foi confirmado há pouco tempo, esse catecismo foi escrito por Lutero para as famílias. Então eu acho que é fácil de ler, a leitura é pequena, mas a reflexão é muito boa. Então, uma sugestão nossa é que as famílias tirem um tempinho para ler de vez em quando
relembrar esses mandamentos com a explicação, né, pastor? Muito interessante. É muito importante, né? Os mandamentos e todo o conteúdo que tem ali também. Tem mais? Tem outros conteúdos bíblicos juntos. Dá para aproveitar o tempo da quaresma ou outros tempos também que nós temos pela frente. Sim. Antes da gente partir ainda continuar, a Crisley coloca aqui, deve ser, ela acha importante não tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus, né? E a Sheila Tato Butner, ela coloca que o que mais ouvimos hoje e falamos hoje é meu Deus. E assim abusamos do nome de Deus, né? E a Fabiola coloca aqui, a primeira vez que eu ouvi sobre os 10 mandamentos foi no culto infantil e no ensino confirmatório. Fui compreender um pouco mais sobre cada um deles. E a Sheila também comenta, é importante reforçar que os mandamentos precisam ser refletidos de acordo com o contexto social atual. Muito bem, Sheila, porque eu coloquei qual era a necessidade lá atrás. Por exemplo, o 8º mandamento que eu comentei antes. Não dirás falso testemunho pelo teu próximo, né? Não faça calúnia nesse sentido. Olha só, hoje em dia a nossa lei, ela vai pelo menos dizer assim, tu tem que provar o que tu disse. Você vai ter como provar. Antigamente, quer dizer, na época dos mandamentos, pelo que me diz a história, se duas pessoas, se eu inventasse uma mentira, eu olhei aqui para a Dani agora, né, Dani? Se eu inventasse uma mentira sobre a Dani, uma calúnia, e a Raide confirmasse, ela já estaria castigada, por sujeito até sofrer a morte. Imagina, né, poderia, outras coisas, estou indo pelo mais grave, né? Então, assim, a gente tem um contexto, né, lá onde isso também foi, mas continua sendo atual realmente para nós, é importante essa reflexão. Posso rapidinho? Pode, deve. Pastor, ganhamos aqui mais um comentário de um outro pastor que já foi pastor dessa comunidade, que alguns membros também devem lembrar, e que por sinal foi o pastor que me batizou, então é bem significativo. O pastor Alfred Kreutzberg, ele participa com o comentário: nesta época das fake news e dos xingamentos, o 8º mandamento realmente tem uma importância enorme. Então, complementando o que o senhor acabou de dizer. Muito bom, muito bom. Aliás, pastor, já que colocaste, eu tinha perguntado como nós vivemos os mandamentos hoje em dia. Eu tinha até colocado aqui quais são os mandamentos que nós temos hoje, né? Será quais que a gente tem? Será que são os mandamentos de fake news, ou não é fake news só também, né? De redes sociais. Deixa muito claro a Bíblia, né? De não termos outros deuses e assim. O que realmente são nossas diretrizes, o nosso cercadinho, né? O que nos protege hoje em dia? Em que nós botamos a nossa confiança, a nossa segurança, a partir do que os mandamentos nos ensinam com todo o amor, né? E aí depois eu ainda vou falar um pouco do mandamento do amor, onde Jesus, acho que radicaliza e muito mais firme isso, né? Tá? Mas eu ainda queria lembrar aqui que quando nós começamos a quaresma, lá no primeiro culto, 2 domingos atrás, eu falava que quaresma era uma espécie de quarentena, e a gente não gosta da palavra, mas a gente remontava lá, eu disse também, aos 40 anos de caminhada pelo deserto, né? Eu quero colocar um desafio nessa nossa reflexão, Rádio, para quem está em casa, também vocês que estão aqui olhando, né, e acompanhando, estão participando aqui ativamente, gente. Vamos deixar a quaresma ser uma espécie de uma volta ali, uma volta no deserto. Vamos dar uma voltada ali no deserto daquela época, porque lá foi colocada para o povo qual é a vontade de Deus, o que ele queria para que as pessoas pudessem viver bem nessa nova terra, o que era importante, que isso são os 10 mandamentos. E nessa nossa volta, então, ao passado, nessa quaresma, que a quaresma possa nos dar essa oportunidade, essa reflexão, mas a gente poder lembrar, sim, o que então Deus quer para nós? O que Deus quer para você? Onde é que a gente pode fazer a vontade de Deus? Não são proibições, a Raide lembrou aqui, mas como a gente pode viver essa vontade de Deus? E assim, Raide, te chamei para isso, né? Desculpa dizer assim bem diretamente, justamente para a gente entrar nessa pregação junto, para a gente entrar de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Já que é o ditado, mas a gente poder embarcar nessa situação, de a gente poder tentar, eu faço parte disso. Não é o pastor sozinho ali falando na frente de uma câmera, mas eu faço parte, eu sou convidado a viver a partir também, né, dos mandamentos, da lei especial de Deus, né? Então a gente poder viver também. Eu achei que tinha uma folha aqui, mas eu já botei ela do lado e assustei aqui. Então, gente, é isso que eu quero convidar a partir dessa reflexão, desse domingo, 3º domingo da quaresma, da gente embarcar também nisso, né? Pensem, quais são os mandamentos que nós seguimos hoje em dia? O que dita as regras, ou a nossa vivência, a nossa convivência, né? Eu até deixei passar aqui
Eu ainda até anotei aqui, né? Assim como nós precisamos dentro de casa, na comunidade, na sociedade, com Deus a gente também precisa. A gente, em casa a gente precisa de coisas, fazer coisas ou seguir coisas para a gente viver bem. É isso que nós queremos, né? Mas aqui no caso para a gente olhar para Deus, qual é a vontade de Deus para nós? E aí, Raid, para fechar, Jesus, quando ele bate ali os seus papos com os discípulos e também com os povos, Jesus vai dizer assim, olha, que quer entender todos os mandamentos, eu vou tentar dizer dessa forma, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, né? Ame o seu Deus acima de tudo e ame o seu próximo como você ama você mesmo, né? Então, assim, já que alguém colocou de atualizar, da gente viver nesse amor, nesse cuidado, porque se a gente ama as pessoas, ama o mundo, ama quem está à nossa volta, nós não vamos querer o mal para essas pessoas, para essas situações. Então, eu penso que a partir desse mandamento do amor que Jesus depois enfatiza tanto, a gente também vai lembrar e conseguir viver a partir de todos os mandamentos que foram aqui citados e tantas outras coisas boas que Jesus, que os profetas, que o salmista, que nos traz na Bíblia e que querem nos ajudar, né, Rai? Não sei se quer dizer alguma palavra final para o pessoal que gosta de ouvir também. Quero dizer que foi muito bom, pastor, trabalhar esse tema aqui com o senhor. Relembrar os mandamentos, como a gente até sugeriu para vocês em casa olharem de novo. Claro, antes dessa conversa aqui, a gente voltou, eu pesquisei as coisas de novo um pouquinho. Foi muito bom e foi muito agradável. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Legal. Tem mais alguma coisa? Tem, se quiser ainda. Vamos lá. Deixar claro assim, né, Raid, quando eu convidei a Raid aqui, porque assim, gosto de conversar com a Raid, como gosto de conversar com muitos de vocês, mas foi a pessoa que me veio em mente, poderia ter convidado alguém de vocês, quem está aqui. Nós não sabemos de tudo, nós só trazemos um pouquinho do como é que foi pra gente, como é pra gente, e legal que vocês comentaram aqui, porque também enriquece essa reflexão e com certeza nós podemos e devemos ainda aumentar essa reflexão sempre, né? A Mariana Irasvale coloca, os 10 mandamentos são os alicerces para a nossa vida, né? Então a questão da base, a gente olha lá para a história como foi e continua sendo muito atual, e se a gente não faz isso, por isso que o mundo às vezes está essa bagunça, né, que a gente vive, né? A Sheila, que eu já comentei antes, Sheila Tato, ela diz, em tempo de pandemia, os 10 mandamentos vêm para lembrar da relação eu e o outro, da vida em sociedade, justamente nesses tempos de individualismo exacerbado. Realmente, né, a gente poder lembrar desses mandamentos que continuam sendo preciosos e cada vez, né, nesse tempo que vivemos, também muito atuais. Gente, que bom, agradecemos também dessa reflexão, que bom que vocês participaram, nós agradecemos daqui da igreja, continue a reflexão. Na verdade, quando a gente fala reflexão, lembra que os mandamentos, eles são palavras escritas ou palavras faladas por Deus, mas é para botar em prática, né? Não é só para ficar na boca ali, né? Ou no texto, é para a gente viver realmente a partir deles. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos vocês, dê sabedoria. Amém. E uma das formas que a gente tem, né, de dizer quando Deus é precioso e os mandamentos é reconhecer quem é esse Deus para nós. Eu quero convidar que nós possamos, então, nesse momento, confessar a nossa fé, dizendo para Deus o quanto Ele é precioso para nós e queremos fazer isso juntos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Raj, obrigado. Ela vai continuar com a gente aqui até o final do culto. E nós então queremos, ainda falamos aqui bastante das leis de Deus nesse sentido, a gente quer cantar o hino A Lei do Senhor é Perfeita.
que vocês podiam mandar pedidos de oração. Nós acho que conseguimos pegar só alguns aqui. Se você ainda quiser fazer, eu estou até aqui com o celular, né? Eu ainda consigo até pegar aqui e podem fazendo isso enquanto eu ainda comento aqui, né? Eu vejo que a Zoraide ainda comenta que não vou ler todos mais comentários, mas também dela aprendeu na versão católica, mas também ela aprendeu que é importante, né, amar uns aos outros, né? Aprendi que se amamos o Senhor, Deus de coração, alma, cumpriremos, obedeceremos a todos os outros, porque os outros mandamentos nos remetem ao amor ao próximo, como Jesus então depois ensinou. A Ingelore Pogalski, Bremer, ela coloca que ela fez o ensino confirmatório com o pastor Kreutzberg e ela foi confirmada, e também a dona Helga, a orientadora do culto infantil. Legal, gente. Acho que eu tinha visto mais um comentário aqui. A Regiane colocando: que bom que, Raid, que a gente conseguiu fazer dessa forma, né? Eu fiquei feliz mesmo, Raid, que bom, era já minha vontade de fazer, já que temos os cultos virtuais, temos essa possibilidade, né? E aí a Lilian Steiner coloca: todos os mandamentos têm o seu significado, que pena que as pessoas estão esquecendo, né, de muita coisa, tá? Então, a gente tem aqui então algumas contribuições ainda, e vocês podem contribuir mais. Eu vejo que tem alguns nomes aqui sendo colocados. Nós vamos fazer nosso momento então da oração, né, a partir desse momento, e eu vou tomar então a liberdade também de olhar aqui os nomes que vocês, as situações que vocês aqui estão colocando. Convido que vocês possam também, junto comigo, então, fechar os olhos ou juntar suas mãos e nós podemos orar. Bondoso e amado Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por este culto, por essa celebração, por esse tempo que nós podemos estar juntos, mesmo assim, de forma virtual. Nós sabemos, ó Deus, que o teu poder supera tudo isso. Essa pandemia, nós sofremos tanto pelo distanciamento, mas sinceramente, Deus, esse distanciamento entre nós ainda encaramos e superamos. A dor maior são os sofrimentos, as perdas que aconteceram e que acontecem, a situação atual tão grave aqui no nosso estado. Também sabemos que também em outros estados e mundo afora também tem muitas situações difíceis. Me refiro aqui à pandemia, mas também lembramos de tantas outras dificuldades, situações difíceis que acontecem, justamente porque nós temos dificuldade em viver a partir do teu amor, em viver assim como os teus ensinamentos ensinaram para o povo lá numa terra prometida, e também dificuldades que nós temos ainda hoje em dia de viver a partir dos teus mandamentos. Mas Deus, nós te agradecemos porque sabemos que tu colocas a tua mão forte na nossa vida, e mesmo que nós tenhamos dificuldade de viver de acordo com a tua vontade, mesmo assim tu ainda estás ao nosso lado. E essa certeza nós temos ao olhar para trás da história também, ao lembrar lá no deserto, quantas vezes o povo murmurou, se voltou contra ti, mesmo assim nos conduziste até a terra prometida. Não porque o murmúrio, a reclamação e os pecados te agradam, claro que não, mas porque tu tens grande amor por teus filhos, tuas filhas, e onde eles vivem aqui neste mundo que é criado por ti. Por isso, ó Deus, nós oramos para que tu possas nos ajudar a viver. Vivemos tempo de tanta intolerância, tantas dificuldades, que tenhamos mais paz, mais compreensão, mais respeito. Também isso, teus mandamentos nos ensinam a viver bem contigo e com as outras pessoas. Também, ó Deus, nós queremos te agradecer por termos aqui nossa comunidade, onde nós podemos celebrar, mas também por termos tantas outras comunidades, e não me refiro apenas às comunidades luteranas, mas onde as pessoas podem ouvir a tua palavra, que é tão preciosa. E na tua presença, ó Deus, nós queremos também colocar nesse momento as pessoas, as situações que são difíceis e que mexem com a gente, pessoas que estão sofrendo situações delicadas. Oramos aqui então pelo primo da Sheila Tato, que ela pede aqui na
rede social. A oração também, claro, por todos que estão nessa luta aí com a Covid, pelos médicos, enfermeiros, famílias que enfrentam essa situação tão difícil. Oramos por todas as famílias, lembrando que Tu abençoas a nós, rogando pela saúde. Nós, ó Deus, oramos também pela Dona Isa Gueski, para que também a vida dela possa ser cuidada por Ti. E assim, ó Deus, nós ainda lembramos aqui da Traude Hux, que está nos seus tratamentos, também o Rubens Papst, que também está se tratando, que também possas cuidar dele. Da mesma forma, nós oramos pela família da Sueli do Carmo, que faleceu, que possas também estar com toda a família, mas também com todos os amigos que sentem essa despedida. Assim também aqui oramos pela família da Lina Aparecida da Silva, que também perdeu o esposo, membro da nossa comunidade. Oramos por toda a família Hadley. Oramos também pela família da Márcia Mete, também possas cuidar deles. Assim também oramos pelo Valdir Rainer, que também está fazendo seu tratamento, também possas cuidar dele. Oramos também pela Ilma Shimura e a filha dela, Silvia. Enfim, ó Deus, nós colocamos na Tua presença realmente essas situações que são difíceis para nós e que nós nem sempre conseguimos cuidar sozinhos. Aliás, nós somos frágeis, precisamos desse Teu amor, desse Teu cuidado. E assim, ó Deus, tudo aquilo que ainda está no nosso coração, na nossa mente, aquilo que é motivo de alegria, aquilo que é motivo de preocupação, nós também queremos colocar isso na Tua presença quando juntos aqui nós oramos a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero aqui então agradecer, antes de nós termos o nosso momento da nossa bênção final, quero agradecer, claro, com carinho, quem está aqui, quem nos ajuda na música, na câmera, anotando aqui as opiniões, os pedidos de oração, a Heidi por participar dessa forma. Você então que está em casa, você que está sozinho, você que está com a sua família, que está compartilhando e também celebrando com a gente, quero agradecer a cada um de vocês e quero lembrar que no calendário está previsto então, nós vamos ter esse culto no próximo sábado, dia 13, às 18 horas, tal, assim como está ali no calendário. Não posso aqui dizer que já vamos ter um presencial, acredito que vai ser bem difícil, mas durante a semana nós aqui internamente, também pelas redes sociais, nós vamos estar comunicando. Virtual vai ter no próximo sábado. Agora, se vai ser o presencial, então nós vamos aguardem os avisos aí durante a semana. Mas também quero agradecer que mesmo dessa forma virtual nós podemos celebrar. E eu quero agradecer de forma carinhosa nossos membros por podermos manter nossa parceria, estar juntos sempre aí, com as ajudas, as doações que recebemos, também as contribuições. E, inclusive, gente, a oferta de hoje ela é uma oferta para a própria comunidade. Então, se você quer ofertar, também pode nos ajudar dessa forma, quer fazer de todo o coração também para que a gente possa manter os trabalhos aqui, também nesse tempo difícil da pandemia, vocês também podem fazer contato, podem também trazer a sua doação, sua oferta, durante a semana, os dias que seguem. Nós ofertamos sempre com alegria e gratidão, porque confiamos nesse trabalho e fazemos ele também de todo o coração. Mas que Deus continue então também nos cuidando, nos abençoando também dessa forma. E eu convido então que nós nesse momento possamos renovar a nossa certeza do Deus que caminha conosco, assim como caminhou lá no deserto. A gente lembra que Deus guiava aquele povo dia e noite, né? Também nós somos guiados por Deus. E nós queremos então renovar essa certeza do Deus que nos guia, recebendo assim a sua bênção. Só vou colocar meu celular aqui. Estimada irmã, estimado irmão, que a bênção do nosso Deus,
o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus que tem todo o cuidado, todo o amor, toda a misericórdia por nós. Que esse Deus então abençoe, que Ele guarde, que Ele cuide de nós agora e para todo sempre. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. Já agradeci aqui a equipe da música, quem também está nos ajudando. Nós ainda vamos ter um hino, Deus nos guarde. Eu sei que vocês têm ele como um pós-lúdio, mas vai ser nosso hino de encerramento. Então, gente, obrigado aí por todos vocês, né? E uma palavra de envio, né? Que nós normalmente falamos, vamos em paz e sirvamos ao Senhor, mas sirvamos pensando também no que os 10 mandamentos nos dizem. Vamos tentar fazer isso de forma concreta, a partir da vontade de Deus. Um bom domingo para nós, então, nosso dia de descanso, um bom dia de descanso a todos vocês e uma semana muito abençoada, viu, gente? Obrigado aí e cantemos Deus nos guarde pelo seu poder.